Olá, queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior para o autoconhecimento e alçarmos para o equilíbrio. Se você quiser participar do nosso programa, envie-nos a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntos reconstruindo as suas emoções. E se você quiser ver mais, acessar mais, conhecer mais, olha, acesse lá o nosso playlist no YouTube, que você vai encontrar matérias excelentes, programas excelentes, com diversas abordagens e muitas reconstruções. É isso aí. Beijinho carinhoso. Hoje nós estamos com uma convidada muito querida, uma convidada especial, convidada do coração, é Daniela Mair. Ela é psicóloga e vem aqui conversar com a gente para auxiliar a reconstruir as emoções de uma telespectadora. Seja bem-vinda, Daniela. Muito obrigada, uma alegria estar aqui com vocês novamente, especialmente, né, porque eu tenho um carinho muito grande pela casa, pelo programa, então é sempre bom estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. A história de hoje, o relato de hoje, é de uma moça que tem 32 anos, ela mora em São Pedro, ela preferiu não colocar o nome, e ela diz assim que ela é formada em comunicação e que atualmente ela está solteira, sem filhos, não tem filhos. E ela diz que, como todos os anos, ela ficou super ansiosa esperando chegar o Natal, o Ano Novo, aquelas festas de final de ano, esperando que alguma coisa diferente acontecesse na vida dela. Porém, ela diz que, para variar, foi a mesma coisa dos outros anos, uma mesmice só. Então, ela falou que realmente ela queria que acontecesse algo diferente. E ela ainda fez um comentário, ela comentou, como diz a Iraci, se você não faz diferente, a vida não vai dar a resposta diferente. Então, ela disse que, aproveitando que está no começo do ano, ela quer fazer um planejamento novo de vida. Ela se formou em comunicação, mas não está contente com a profissão dela. Ela quer fazer outra coisa. Pensou em farmácia, odontologia, psicologia. Pensou até em sair do país e tentar fazer uma carreira fora do país. E aí, ela está muito insegura e está questionando, será que eu devo ir? Será que vale a pena? Porque realmente mudar de vida vai requerer uma maturidade. E ela diz assim, se caso não der certo e eu voltar para o país, eu vou ser obrigada a assumir perante meus colegas, família, enfim, que eu fracassei. Então ela diz, o que é que eu faço? Pode me ajudar? É isso, Daniela. Então vamos lá. Eu acho que essa pessoa está falando em todos os aspectos, tudo que ela cita está sempre se referindo a uma coisinha que a gente precisa averiguar quando a gente quer mudar de vida, que são os nossos valores. Sabe, é importante que primeiro, porque ela fala assim, eu estou solteira, eu não tenho filhos, eu tenho grandes expectativas também em relação a isso, eu tenho expectativas com relação à minha profissão, eu tenho expectativas com relação a outros países, então quer dizer, ela está sempre tocando ali num ponto que é preciso que a gente investigue antes da gente fazer qualquer movimento. Porque, por exemplo, a nossa geração,
Eu acho que assim, eu sou 10 anos mais velha que ela, um pouco mais, né? Balzaquiana já. Essa geração nossa, ela teve uma tarefa muito ingrata, sabe, Iraci? Porque nós, mulheres, a gente veio quebrar paradigmas sem ter tido o apoio das nossas mães, porque foram muito reprimidas, sabe? Exato. Sob toda a ordem, tá? Na questão da profissão, na sexualidade. Então a gente vem com essa missão de quebrar um tabu sem estar devidamente preparada para isso. Então isso acabou gerando na mulher um conflito interno muito grande. Assumiam uma independência total, Exato. né? Como é que eu vou ser independente se eu também não tive essa referência de independência? Então aí eu fico assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser igual aos homens. E na verdade, nós não temos que ser iguais aos homens, De né? jeito Muito pelo nenhum. contrário. A gente tem uma feminilidade que é super importante para a humanidade, para a Perfeitamente. sociedade. Então a gente tem que pensar é o seguinte, é importante para mim casar? É importante para mim constituir uma família? Eu de fato quero filhos, porque tem pessoas que fariam um favor à humanidade se não fossem mães, sabe? Realmente, porque Não não tem tem. vocação, né? Não. Não tem vocação, não tem tempo, não tem paciência, porque um filho ele requer muito da gente. É uma Sim. doação, é bonito, é uma forma maravilhosa. Eu acho que é a forma que mais se aproxima do amor que Deus sente por nós. Mas a gente precisa saber se aquilo está de acordo com a nossa programação, se a gente Exatamente. está destinado para aquilo naquela vida. Então, esse é o primeiro fato. Eu de fato quero isso, né? Eu quero ser mãe, eu quero constituir uma família. Uma vez que ela definiu isso, ela precisa entender também. Ela disse que está solteira e que tem muitas expectativas, né? Sim. Como é que tá essa relação, essas relações amorosas, né? A gente tem que investigar isso também. Por que que não deu certo? Porque às vezes a gente acha assim, eu vou para outro país e aí eu vou conhecer o príncipe encantado. É. E o que acontece é que as nossas dores, os nossos desafios nessa vida, eles vão acompanhando a gente aonde a gente for. Exatamente. Não é o local que vai Não ser é? diferente, mas ao contrário, são as suas atitudes, as suas escolhas, enfim, as suas determinações, né? Exatamente. Então a gente precisa ver, e aqui me parece que ela tem algum probleminha aí na infância, tá? Por quê? Eu não sou freudiana, eu sou junguiana, porém, a gente sabe que os nossos pais, eles dão pra gente muito do que a gente é, sabe? Assim, muito Uhum. do que a gente se torna na vida é em função dessa referência paterna e materna. E uma pessoa insegura, normalmente, ela tem ali algum tipo de conflito ali, ou com o pai, ou com a mãe. Às vezes vem aquele medo de não ser suficientemente capaz. Às vezes aquele medo de amadurecer, de adquirir responsabilidades. Então, tudo isso tem que ser averiguado. Então, se eu tivesse que dar uma recomendação para ela, eu sugeriria terapia. Com certeza, a terapia é fundamental, porque ela precisa, né, nesse contexto de são possibilidades e possibilidades, e ela viver com tudo na vida dela se resume numa palavra: expectativa. É Uhum. expectativa disso, expectativa daquilo, expectativa daquilo. Então, ela nunca está presente no que ela está fazendo. Ela Perfeito. não está sendo presente na vida dela para ela poder trabalhar aquilo e falar: "Não, esse é o meu presente, eu vou viver, vou aproveitar, vou curtir ele, vou", enfim, vou estar no meu presente, Uhum. para poder construir o meu futuro. O que a gente vê ali é uma infinidade de ansiedades, né, que não se concretizam, porque se ela trabalhar o aqui e o agora, ela vai se descobrindo, vai se conhecendo, e aí ela vai tendo a capacidade de fazer escolhas mais adequadas de acordo com aquilo que ela acredita. Essa questão, por exemplo, da psicologia, ela está com 32, eu fui estudar psicologia com 33, 34 anos, eu já era formada,
E aí vim para casa, né, para o Centro Espírita Joana de Ângeles. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu falei, não, eu não quero mais ser administradora de empresas, agora eu quero estudar psicologia. E enfiei a cara. Então, quer dizer, a idade, ela tá na cabeça da gente, né? Exatamente. Porque eu acredito que eu até aproveitei muito mais a minha faculdade do que o jovem de 18 anos que entra, né? Às vezes sem saber nem por que tá fazendo aquilo. Então, assim, eu Exatamente. fui muito certa. Eu quero isso, eu aproveitei ao máximo, eu me formei, né? Eu fiz todo o processo, depois eu fiz um mestrado, agora eu tô no doutorado. Quer dizer, você não para quando você tem a certeza que você está no No caminho caminho. certo. É. Né? E muitas vezes a pessoa busca até uma formação por influência de alguém da família, por influência de Uhum. amigos, porque meus amigos vão fazer aquela faculdade, então eu também vou, né? Uhum. Então a gente vê que tem uma certa insegurança na construção do futuro dela, porque falta entendimento, amadurecimento, né? Ela precisa dar uma Uhum. olhada para ela. E se ela for posicionando a vida dela de acordo com o que está à volta dela, ou seja, de acordo com as pessoas que estão à volta dela, ela nunca vai ser, nunca vai conhecer a si mesma, porque Uhum. ela está sempre fazendo alguma coisa ou para agradar alguém, ou para fazer parte do grupo, do núcleo. Sim. Então, ela nunca vai estar vivenciando a vida dela. E a terapia, sem Com contar como é certeza. importante. Porque, assim, a nossa sociedade, Iraci, e sabemos todos, está um pouquinho doente, né? A Muito. gente, um pouquinho foi, assim, bem, assim, né? Um adjetivo bacana. E delicada. Delicado. A gente está enfrentando uma série de conflitos por conta de valores que estão um pouco deturpados. Bastante, sim. E isso vai envolver todas as nossas tomadas de decisões na vida. Então, por exemplo, se eu acredito, né, que eu tenho que trabalhar, ou, por exemplo, meu pai sempre falava comigo, Daniela, você tem que ter um emprego fixo, você tem que ser CLT. E aí a gente se esborracha de trabalhar, eu trabalho desde os 16 anos, e se esborracha de trabalhar 9, 10, 11, 12 horas por dia, e esquece das coisas que são importantes, porque a gente não veio aqui só para isso. O trabalho é um meio para você se conhecer, Exatamente. para você se melhorar. Eu já cansei de falar, meu maior medo na vida é eu sair dessa encarnação sem ter crescido. Sabe? Sem ter Realmente. melhorado ou feito uma versão um pouquinho melhor de mim. Esse é o maior medo que eu tenho, porque eu acho que esse é o objetivo da nossa vida. Com certeza. Então, a gente tem que parar e avaliar. Eu tô num emprego que eu não sou feliz, eu tô numa profissão que não me agrada, eu preciso me mexer. Agora, não é assim pedir demissão, agora eu vou sair. Pronto, Não, larga tudo e deixa o não, mundo porque isso é despencar. inconsequente, né? Eu tenho que Isso. fazer toda uma preparação até eu mudar a minha vida e ser a profissional que eu sou hoje, autônoma, fazendo as coisas que eu gosto, flexibilizando o meu horário, que isso é super importante para mim. Eu nem sabia que era. E hoje eu Olha sei o só. quanto é, né? Como é que eu fiz isso? Foi um processo. Foram 5, 6 anos aí para eu poder entrar nesse esquema que eu tô hoje. Né? Então, esse trabalho de autoconhecimento que a Joana fala tanto, Com né? certeza. Que a Nise da Silveira fala tanto, ele é de suma importância para qualquer planejamento que você for fazer na sua vida, Com certeza, porque né? se ela não sabe o que ela quer, não sabe onde ela pretende se situar para poder se desenvolver, ela também não sabe para onde ela vai. Sim. E ela não sabe o que ela quer. Não tem até aquele ditado, né? Para quem não sabe para onde ir, qualquer vento serve, né? Qualquer lado pode Qualquer ir, né? lado tá bom, é um pouco por aí, né? É, Então, o que eu indicaria, assim, para ela, é um trabalho de autoconhecimento, sabe?
para ela poder realmente interiorizar isso. E, avaliar, né, porque ela acha que 32 anos já é muito para começar uma faculdade novamente, que dirá se fosse 90, porque tem gente que vai para com 90 anos fazer Então. faculdade. E uma coisa que você falou que eu achei importantíssima, e volto a frisar aqui também, só para deixar claro, a importância da gente viver no presente. Sabe, Iraci, Exato. o passado, eu sei que essa frase é default, mas ela de fato ela tem que ser vivida, ela tem que ser sentida, porque o passado passou. Não volta, Não né, há não tem como como. você mudar aquilo que já aconteceu, sabe? Então Exatamente. essa coisa de se culpar, sabe? Eu devia ter feito, eu deveria ter agido daquela forma. Você não deveria nada. Você Você fez do jeito que agiu era. o como você achou que tinha que ser, da maneira como você sabia fazer. E tá tudo bem, porque a espiritualidade nunca cansa de dar oportunidades pra gente ser diferente, É verdade, sabe? com certeza. Quando eu fiz o meu processo de retorno ao Brasil, eu falei assim, eu vou voltar, mas eu vou fazer tudo diferente. Então, a primeira coisa que eu falei assim, eu vou caçar uma terapeuta aqui, entendeu? Não pode, porque eu já fazia lá, mas porque eu nunca abandonei, sempre fiz, né? Já fazia lá, mas assim, quando eu fiz essa virada, é que eu realmente, sabe, entrei e falei assim, não, agora eu vou fazer, porque agora eu tenho que agir diferente. E as situações foram se repetindo. É impressionante. Elas se repetiram aqui, elas se repetiram lá, elas voltaram, sabe? Elas vão se repetindo. Você vai vendo, quando você tá consciente, você vai Uhum. entendendo todas as coisas que acontecem na sua vida. É impressionante o porquê. Aí você começa a se observar nas relações, aí você começa a entender, gente, então é assim que eu atuo quando isso acontece e tá. E aí sim você consegue modificar as coisas que Exatamente. precisam ser Você modificadas. teve uma experiência, né, você morou fora há quantos anos, Eu Daniela? morei 4 anos fora. Eu saí daqui para fazer um mestrado, eu tinha acabado de me formar e eu queria viver essa experiência lá fora, muito dentro dessas expectativas de que lá fora ia ser diferente, sabe? De que lá Uhum. fora eu ia conseguir uma determinada coisa que aqui eu não estava conseguindo. E assim, quando eu cheguei lá, eu vivenciei as mesmas coisas do mesmo jeito. E aí ficou claro pra mim. Então, quer dizer, não foi um desperdício também essa experiência, muito De pelo jeito contrário. nenhum. Foi extremamente produtiva pra mim. Primeiro porque eu aprendi a me valorizar profissionalmente, eu tive que botar a cara pra bater. Eu tava Uhum. muito tranquila, muito CLT, sabe? Lá eu não Uhum. tive outra saída a não ser. Então eu comecei a entender que eu era capaz, que eu conseguia, sabe, eu fui assim, a minha autoestima se elevou muito nisso, sabe? Nesse sentido. Muito importante isso. E depois, eu fui vendo, assim, novos talentos que eu não sabia que eu tinha, sabe? Olha Eu que fui bacana. descobrindo, mas as situações, elas foram se repetindo. A questão é que eu estava um pouco mais consciente, eu conseguia perceber e conseguia agir de uma maneira diferente. A gente consegue se colocar de fora por alguns instantes e enxergar o quadro Sim, ali, né, da situação que a gente, na verdade, está vivenciando. E sim. como é importante esse amadurecimento, esse conhecer. Quer dizer, você passou 4 anos fora que foram importantíssimos para a construção da sua vida, de quem você é hoje, Com certeza, com né. certeza. Eu voltei de lá outra mulher. Isso eu tenho absoluta certeza. Se eu tô legal ainda, não. Tem muita coisa para fazer, né? Muita coisa pra gente. Se tivesse se Não, tivesse tudo não, perfeito, eu não já tinha tinha ido graça. embora. É. Eu já tinha ido embora. Tá na hora, Daniela. Deu, né? Fecha a conta, passa a régua. E é isso mesmo. Então a gente sempre tem coisas para fazer e é muito Exatamente. importante, né. Eu tô sempre me desafiando. Eu costumo dizer que quando a minha vida tá muito tranquila, eu dou logo um jeito de dar uma bagunçada, sabe? Porque eu acho importante, é nesses desafios que a gente mais cresce. Então não tenha medo. Isso é a primeira coisa. A insegurança, né? É uma falta de credibilidade em você mesmo. Não tenha medo, não. Porque mesmo que você fracassar, no mínimo você vai ter adquirido um aprendizado.
Com As certeza. pessoas que acertam não aprendem. Quando você acerta tudo, sai tudo perfeito, você não teve a experiência do amadurecer. É como se aquilo Uhum. tivesse vindo pronto já. Então aquilo chegou pronto e pronto ficou, né? Exatamente. Eu entendo até que existem almas aqui na nossa casa que são muito antigas, então a gente já vem com uma bagagenzinha. Mas se a gente não se permite vivenciar as situações, a gente nem se Exato, lembra que a gente tem aquele recurso, com sabe? Porque o certeza. recurso vem. Quando você precisa, ele vem. Então, assim, é muito importante que a gente não tenha medo de viver. Nossa, isso que você está Sabe? falando é fundamental. E eu admiro muito isso em você. Eu acho que eu tô falando aqui, tô pensando isso, porque você não tem a idade que você tem. Você já parou para pensar Ah, nisso? obrigada. E eu nem estou falando de fisicamente, eu tô falando internamente. Você não conversa como uma pessoa da sua idade. Você é jovem internamente, porque isso tá dentro da gente. Sabe? A idade Exatamente, tá a gente dentro de tem que nós. vivenciar cada momento, né, vivenciar as experiências, tudo, e é importante quando as coisas não dão certo, quando as coisas dão errado, quando você tinha certeza que era assim, Uhum. e aí você, depois de percorrer aquele caminho, você enxergar que não era assim. Sim, Né, você admitir aquilo. Eu não coloco isso como um fracasso, eu coloco isso como exato. um amadurecimento, né. Sensacional. Então, É nesse ganhar es texto, essa é a primeira palavrinha que a gente tem que tirar daí, porque ela diz, né, eu tenho medo de voltar e dizer que eu fracassei. Não existe isso. a água que passou em você, como diz a doutora Anísia da Silveira, a água que passou por você do rio, ela não passa 2 vezes, ela passa uma vez É só, isso ela não mesmo. repete. É isso Né, mesmo. então é importante você ter isso. Agora, quanto à segurança, quanto se sentir seguro, fazer e acontecer, nós não temos segurança nenhuma de nada na De vida. nada. A gente não sabe nem o dia que vai desencarnar. Não, de jeito nenhum, porque se soubesse ia fazer um monte de besteira, Com certeza, com certeza. né, ia se sentir vítima, "Ah, eu acho que agora não é a hora, não é o momento ainda, eu não estou preparada para isso ainda, tenho muita coisa para Sim. fazer". Que bom que tem muita coisa para fazer, porque a gente sempre vai ter, né, essa muita Sim. coisa para fazer. Exatamente. Quanto a vida vai passando e você tem que ir se colocando cada vez mais coisas mesmo para você sair daqui com a maior bagagem possível que você puder. Quando até você falou, realmente a doutora Nise coloca, né, que o rio ele não passa 2 vezes no mesmo local, né, e É, tal. E quando eu digo que as situações se repetiram, elas não são iguais. Claro que não. São exato. em circunstâncias diferentes, são com pessoas diferentes, mas o que você tem que aprender tá ali no núcleo. Isso, É nossa, isso que você está observar. falando é fundamental. Né, aquele núcleozinho, ele é o mesmo, ele é similar até a outras situações, Sim. mas é em outro momento da sua vida, quando você está com outro preparo já, porque até você chegar ali, você já amadureceu mais, você já conheceu mais, tem mais experiência, né, Uhum. então, quando a gente já passa de uma forma diferente, se colocando de fora, olhando aquilo e falando: "Espera aí", Sim. né. Sim, o nosso processo evolutivo, ele não é uma reta, né? E ele não é uma linha que ascende, ele é uma espiral. A gente, por isso é que ele vai circulando, porque as situações vão repetindo, mas um pouquinho diferente. É uma espiral ascendente. Então você Exatamente. vai, passa por aquela volta, aí você volta ali de novo um pouquinho diferente, sobe, aí você volta e sobe, né? Por isso que não estagna, tanto que a nossa doutrina nos diz, né? O progresso Isso, é inexorável, ele vai acontecer, perfeitamente. mas ele vai acontecer com menos dor ou com mais dor. A escolha é sua. Se a gente se coloca ali como vítima
e fica se boicotando para fazer qualquer coisa porque sente insegurança, então, na verdade, a gente fica dando volta em volta daquele núcleozinho, mas nunca a gente entra naquele núcleo e fala: deixa eu ver isso aqui resolver de uma vez por todas, pronto, Exato, acabou, e né, exato. fica dando voltas, voltas, ou seja, a gente fica fugindo da nossa responsabilidade, fugindo das nossas escolhas. Sim, você está falando aqui, me lembrei agora de uma paciente, e assim, quando eu comento as histórias é porque elas me autorizaram, sabe? Claro. Então, todas chamam Maria e João, né? Uhum. Mas elas me autorizaram. Então, me lembrei de uma história de uma paciente que tinha um relacionamento de 4 anos e meio, assim, que não deu certo. Foi bem na juventude dela, ela tinha 20 e poucos anos. Mas esse rapaz, ele sempre ficou rondando a vida dela. Ela casou, ela separou e todo ano o rapaz entrava em contato. Aí ela falava assim, agora vai. Então ela sempre estava com esperanças de que ele ia algum dia assumi-la de novo, ficar com ela de novo, casar com ela. E ele sempre ficava ali só desejando-a sexualmente, mas nunca querendo assumir um compromisso. E ela fala, eu não consigo me desvencilhar disso, sabe? Eu não consigo me desvencilhar. E a gente foi trabalhando, trabalhando, até ela entender que ela tinha um probleminha de orgulho que quase ninguém tem, Com né? certeza. Uma coisa assim que quase ninguém Básica. possui, entendeu? Que ela queria que a vida fosse do jeito que ela achava que tinha que ser. Então ela acreditava que aquela era a pessoa ideal. E ela ficava ali naquela, sabe, aquela mesmice, todo ano ele ligava, ele encontrava, ele ficava com ela e depois ele sumia. Aí no ano seguinte ela encontrava, até que um dia ela percebeu que todas as vezes que ela voltava para a família, que ela via todos os primos casados, com filhos, né, e não sei o quê, ela se lembrava dele. Então ela achava que ele era a salvação da vida dela, porque ela não tinha aquela vivência que a sociedade entende que é o adequado Porque ele para saiu você. da vida dela, mas deixou um pezinho lá dentro, né? Exato. E aí ela deu um clique, sabe? Ela de repente ela falou assim, gente, ele não vai ficar comigo nunca, sabe? Uhum. Porque o comportamento dele, ela conseguiu, ela foi conversar com ele e viu o quanto ele não estava preparado para assumir relação nem com ela, nem com ninguém. E aí deu um clique nela, entendeu? E quando deu esse clique, ela falou assim, chega! Bloqueou ele em mídia social, bloqueou Instagram, bloqueou o celular, o WhatsApp, tudo. Acabou. Encerrou. Exatamente. E aí sim, a vida dela amorosa começou a andar para frente. Exatamente, porque da forma que você está trazendo, colocando, é importantíssimo, porque até então ela estava caminhando, mas sempre olhando para trás, Uhum. né? Ela Presa no passado. não vivia o presente, não se reconstruía, não se ressignificava Uhum. e passava o tempo todo olhando para trás, Uhum. enroscada, né, na situação, porque tinha medo. Sabe o que que é? Hum. Eu estou com um pezinho lá, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho um pezinho lá, né? Excelente, exatamente Esse isso. lado, isso aí eu já conheço. Não é bom, não é Mas ruim, tá mas lá. eu conheço. Exatamente. Muito bem conseguida essa fala, é isso mesmo. E uma coisa que me lembrei aqui também é que, como ela não saía desse passado, o Jung tem uma frase que eu amo, que ele diz o seguinte: aquilo que você não cura dentro de você se torna o seu destino. Então, Nossa. todos os homens que ela atraía estavam sempre ligados a relações passadas, sempre com depressão, porque ela sofria de depressão, sabe? Então E aí você não atrai o que você deseja, você atrai o que você é.
Exatamente. Então, se você está vibrando no passado, se você está vibrando na depressão, repare para você ver. Todos os relacionamentos que vão chegar para você são de pessoas que estão na mesma vibração, agarradas em relações anteriores, com depressão, e aí fica essa bola de neve, né? Dependente, né, sempre de uma solução que vai cair do céu de Sim, presente e vai fazer a mágica na vida da pessoa. sim, E é uma mágica que não exatamente. acontece, porque você que tem que sair buscar, Sim, você que tem que ver que aquela roda viciosa, que é uma uhum, roda viciosa, né? é, Aquela roda viciosa tem que ter um fim para você entrar na roda viva de verdade, exatamente. né? Para É isso você aí. se trabalhar, para você caminhar, para você se conhecer, se autorrealizar, né? E no caso, essa telespectadora, ela está falando que ela está aguardando, É, está na isso que é expectativa. interessante. Ano que vem eu vou conhecer o amor da minha vida. Vai E vai conhecer. embora também. Se Vai e vai você embora. se Então, predispuser a tirar um pouco essa coisa fantasiosa das relações, né? De que elas uhum, têm que ser perfeitinho, né? Tem que ser tudo lindo, né? Porque o amor, ele é um construto, é uma coisa que a uhum, gente vai construindo ao longo do tempo e ele envolve uma série de sentimentos, sabe? exatamente. Ele envolve paciência, ele envolve paixão, ele envolve amizade, cumplicidade, respeito, né? E é tudo que as pessoas hoje não estão tendo muito. Não estão trabalhando muito nas relações. Tá tudo Não. muito líquido, muito superficial, É, né? Muito exatamente. imediatista. Você não tem tempo para ver se aquele sapato combina com a tua meia. É, exatamente. Quando aí você conhece a pessoa, você já quer beijar, já quer ficar, já troca uma energia. A gente sabe que a energia sexual, ela é muito poderosa. Então você Uhum, troca uma energia sexual com a pessoa sem saber nem a procedência, o histórico. E aí é, depois você fica cheia, impregnada com aquela energia que nem combinava com você, porque você não se deu o tempo para exatamente. verificar. Ai, Vaniela, você é muito pudica. Não, não Não, não sou. é. Não, a Não questão é sou. que nós temos que ter consciência e tudo que a gente fazer é fazer com consciência. É isso. Se você vai se relacionar, você tem que saber onde é que você está enfiando seu pezinho, né? E o Exatamente. outro também, sabe? Ah, você tá carente? Pode ser que você consiga suprir a sua carência por alguns minutinhos, mas o vazio que fica depois, eu não sei se compensa. Não vale a pena, né? Porque, na verdade, a pessoa não está se resolvendo na questão dela. Ela está maquiando, né? Uhum, Tampando o sol com a peneira e a situação vai se rolando ali. uhum. E o que acontece? Ela não chegou a conhecer de verdade para saber se aquilo pode fazer parte da vida dela e se ela está afim de assumir a bagagem que essa pessoa está trazendo com ela, porque Sim, todo mundo e traz um pacote. sim. E se essa relação vai ser produtiva para ambos, né? Porque Exato. uma relação amorosa, ela é boa quando a gente está crescendo. Da mesma forma que a gente contribui para o crescimento do outro, o outro contribui para o crescimento da gente. Essa troca, ela tem que ser harmoniosa, né? Exatamente. Se eu só dou e não recebo, não recebo, não recebo, daqui a pouco eu tô mal, Exatamente. Porque né? a pessoa às vezes procura um relacionamento em que ela faz tudo pela outra pessoa. Uhum. Entrega tudo, faz tudo, dá tudo, procura tudo. Ai, a pessoa não pode pensar que não deixa que eu faço para Exato. você, eu arrumo para você, coloco para você, mas espera aí, tem dois lados, né? Tem. Ninguém tem uma relação sozinha, sozinha com o outro. O Uhum. outro também tem desejos, vontades, Uhum. como também tem uma certa acomodação, né? E Sim. aí começa a absorver muito mais de você do que você
tá disposta a colocar naquela relação, porque você não está, é uma pista de mão dupla, né, você não Uhum. está ali recebendo o que você precisava, né. As pessoas muito controladoras, elas normalmente são muito inseguras, porque essa necessidade de controle, ela esconde uma insegurança infinita, né, o medo de perder o outro, o medo de ficar sozinha, o medo de não ser amada, sabe? Então tem uma série de inseguranças, de medinhos aí que escondem essa entrega, né? Essa que a Uhum. gente chama de entrega, mas essa É, necessidade de agradar, exato. sabe? Isso está escondendo um monte de inseguranças. E aí a gente tem que tratar a criança divina mesmo, que está ferida, sabe? Exatamente. Isso que você está falando é fundamental, porque na verdade é aquela criança que ainda continua batendo pé, né? Porque Sim, não deu certo, porque não sei o quê, porque eu queria assim, 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 assim. sim. Nem tudo é como a gente quer. Poucas coisas são como a gente quer. Verdade. E se fosse, eu acho que ia ser um desserviço pra gente, porque a gente não tem a menor Exatamente. noção do que é É bom como a pra gente gente. precisa, Uhum. não como a gente quer. Então vem o relacionamento que você precisa. Às vezes o relacionamento que você precisa é para você olhar para você mesmo, Sim, né. acho que todos são, né? Exatamente, é um espelho ali, né. E no caso da profissão, a mesma coisa, né. Você se preparou, se formou, entrou numa profissão e você chegou à conclusão que não é isso que você quer, mas nem por isso você fracassou. Uhum, Fazer faculdade novamente, porque eu quero, traçar uma outra linha da minha vida, agora é o momento. uhum. Está começando o E ano. com 70 anos também. E com Exatamente. 90, idem. Está começando o ano, comece com um novo projeto, desenvolva esse projeto. "Não, vou fazer faculdade", não é outra vez, eu vou fazer outra faculdade, porque você não Uhum. está repetindo a mesma Não. faculdade, não é outra Você vez. está mudando a sua vida profissional, né? Então você vai Uhum. adquirir conhecimentos que você não tinha, em áreas que você desconhece. Então, Exato, assim, é sempre. Eu acho que estudo, qualquer que seja, é exatamente. sempre bom, É sabe? válido. Independente do que você está se propondo. Agora, eu não sei o que vou fazer. Aí você tem que investigar primeiro os seus talentos, porque os talentos dizem sobre a sua missão de vida, né? Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de síntese é uma excelente candidata a ser professora, né? Porque É, ela lê o livro todo, ela consegue sintetizar aquilo. Então, ela tem esse talento. Uma pessoa que é muito observadora, muito, às vezes até a gente fala, nossa, a pessoa ser crítica é um problema, mas às vezes é legal. Tem é determinadas importante. profissões que vale a pena você ser, que você até precisa ser, Exatamente. para você poder aconselhar, né? Para você poder Exato. dizer, olha, isso aqui, ó, não sei, hein? Vamos pensar sobre isso. Então, às vezes, você tem que olhar os seus talentos, as suas qualidades, para você saber aonde que você se encaixa melhor. Se é na psicologia, quais são as outras duas profissões que ela tinha falado? Ela fala de psicologia, farmácia e odontologia. Farmácia, né? Odontologia. Ela tá bem na área da saúde, né? É, é. Ela tá bem na área, já tem alguma vantagem, porque ela pelo menos já não tá indo para física, para engenharia, alguma coisa ela já sabe. Aí a É, gente tem que ver, eu vou estudar farmácia, o que que eu vou fazer com isso? Eu quero trabalhar em farmácia? Né? Eu exato. gosto de ter contato com pessoas, né? Atendimento, como é que é isso para mim? Eu sou boa de decoreba, né? Porque eu tenho que saber É, um monte de nome de remédio. tem que saber muita coisa ali, né. Exatamente. Então eu acho que é isso que vai ajudá-la. A minha memória é boa, que se a memória não for boa, então talvez essa não seja a profissão adequada para mim. Perfeitamente, Eu acho que é um pouco por exatamente. aí. É isso aí. Daniela, em uma palavra, uma emoção para a nossa convidada, né, é reconstruir. Gente, até arrepiei. E a palavra que veio aqui foi coragem.
maravilha. Coragem, agir com coração. É isso. É isso Eu aí. acho que O ela que ela precisa é precisa. coragem para enfrentar, né, as inseguranças dela, porque Sim. nunca serão seguras. Nós somos assim, somos seres humanos, né? É isso aí. Daniela, muito obrigada pela Eu sua que presença. Você foi agradeço. ótima no nosso programa e Imagina. auxiliando, né, a reconstruir mais uma emoção. Então, após toda essa conversa que nós tivemos com a Daniela Mair, psicóloga, e trouxe tantos esclarecimentos, tantas pontuações para se movimentar, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: a ansiedade priva o indivíduo da dádiva do presente e o arremessa sempre para a frente, anelando vivenciar um futuro que não chegou. Elabore a programação do seu tempo, selecionando apenas uma tarefa de cada vez, executando-a até que termine, com calma e no seu tempo íntimo. A característica do ansioso é querer abraçar o mundo de uma só vez e realizar inúmeras tarefas ao mesmo tempo, comprometendo-se constantemente, elevando assim o grau de tensão e não conseguindo concluir as tarefas assumidas. Então, é muito importante a gente controlar essa ansiedade, porque a expectativa de que algo vai acontecer, de que algo vai ser diferente, de que alguma coisa está por vir, nos deixa mais ansioso e mais inseguro. Então, tudo na vida a gente precisa pensar que está por vir, e tudo na vida é uma questão de aguardar o momento certo. Não adianta a gente querer acelerar, meter os pés pelas mãos, porque a gente só vai sentir cada vez mais uma insegurança crescendo. Agora, segurança do que a gente vai fazer, nós buscamos estar seguros da escolha que fizemos e do caminho que resolvemos seguir. Agora, quanto àquilo dar certo, ser claro e ser um sucesso, só após decorrer a vida vai dizer. Porque nada do que a gente programa sai exatamente como a gente queria, do jeito que a gente imaginou, idealizou. Não. As coisas vão saindo de formatos diferentes, mas a gente consegue atingir o objetivo, consegue atingir uma realização. E isso é importante, porque isso é a vida. A vida é isso. É não saber como é que vai ser, até onde vai chegar, mas ter assim aquela certeza de que é aquilo que eu quero e eu vou lutar por aquilo, vou me esforçar por aquilo, vou chegar até lá. E se quando chegar lá, você vê que não é nada daquilo que você imaginou, não é nada daquilo que você queria, você não fracassou, porque durante esse percurso você adquiriu muitas experiências, muitos aprendizados que foram fundamentais para que você chegasse naquele ponto e quando chegou na conclusão daquilo você falar: olha, não é isso que eu quero, não gostei. Então, isso não é fracasso, ao contrário, você fez um percurso, adquiriu uma experiência, chegou lá e falou: não é assim que eu estou procurando. Ou seja, eu já sei o como eu não quero. E isso é importantíssimo para as nossas realizações. Se você quiser participar do nosso programa,
nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, será as suas emoções que estaremos reconstruindo. Participe e não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem muito conteúdo, muitas experiências para você compartilhar. Beijinho carinhoso e muita paz.